Olá, eu sou Francisca Brasileiro, uma das sócias fundadoras da Rai Advisory, uma consultoria independente e inovadora. Esse é o nosso primeiro update de mercado de 2026. Estamos aqui hoje completando já a primeira semana, parece que já vivemos uma eternidade, bastante coisa aconteceu, e aí deve falar rapidinho sobre esses updates. No meio do mês a gente deve fazer uma live sobre cenário econômico, onde a gente aprofunda muito mais cada um desses temas, e também a gente faz vídeos sobre outros assuntos que eu vou pontuar ao longo dessa reunião. Especificamente, né, a gente começou esse ano com esse forte impacto, né, uma notícia relevante em termos geopolíticos, que foi a captura de Maduro, né, entre aspas, invasão da Venezuela, que tem um forte impacto geopolítico no cenário global. É diferente quando é aqui perto, né, foi a primeira vez que eu senti um evento geopolítico dessas proporções, num lugar tão próximo, num país vizinho. Mas o que é importante a gente pontuar agora em termos de mercado? Depois eu faço um outro vídeo aprofundando um pouco mais. O mundo tem se dividido em duas grandes potências, Estados Unidos e China. E a declaração do Trump mais importante foi quando ele falou: este hemisfério é nosso. Ou seja, a gente hoje tem um novo direcionamento, onde a gente vive praticamente uma nova Guerra Fria, que se resume por disputas de recursos naturais e de influência geopolítica. Como eu falei, a gente não vai se aprofundar agora, ponto de atenção. Essa disputa por recursos naturais envolve o Brasil. A gente é o país, né, com a segunda principal fonte de commodities, que são terras raras, que é um conjunto de 17 minerais que, por suas propriedades magnéticas, são extremamente importantes para questões de tecnologia, chips e assim por diante. E também, né, além disso, os impactos em petróleo, que é aí a força motriz do nosso planeta ainda hoje. Então, o que acontece? Né? Inicialmente, o petróleo começou subindo, porque muda, né, a forma como isso é distribuído no mundo, maior incerteza, a recuperação aí da toda a capacidade tecnológica para explorar esse petróleo da Venezuela ainda demora bastante, mas ontem a gente foi surpreendido aí com a notícia que, segundo Trump, ainda precisa ser confirmada, a Venezuela se predispôs a enviar de 30 a 50 milhões de barris para os Estados Unidos. Isso é muita coisa, impacta muito, e a gente já tem aí a probabilidade de maior distribuição dessa commodity no mundo. Commodities, matéria-prima. Consequentemente, a gente deve ter uma queda de preço, tem série de interferências, né? Acordos, OPEP, enfim, quase que cartéis, mas maior disponibilidade disso, né, que é a força motriz, tende a levar o preço para baixo, o que é muito importante, porque esse é o principal fator que influencia a inflação isoladamente, né? Se você aumenta o preço de combustível, você aumenta o preço de frete, você aumenta o preço de transporte, enfim, né? Tudo acaba girando de uma forma inercial em volta do petróleo. Então, para a inflação, essa notícia é positiva. Para termos aí esses cenários geopolíticos, é mais incerteza, e não é por acaso o dólar, né, começou a cair. Então, o dólar fechou o ano de 2025 acotado a R$ 5,51, teve uma queda aí já de cerca de 3%, ou seja, o real se valorizou, e ontem fechou cotado a 5,37, ontem, dia 6 de janeiro. No mesmo período, a bolsa subiu, né, não por acaso, a bolsa brasileira, cerca de 1,4%, é relevante no momento onde a gente está falando de todas essas incertezas, que demonstra o quê? Né, apesar do grande evento geopolítico, parece que por hora não vão ter novos rumores aí, apesar de declarações do Trump ainda aumentando o ruído, falando de Groenlândia, Colômbia, etc. Mas, ou seja, os mercados que no começo pareceram um pouco assustados, talvez pela época do ano, né, não refletiram tanto, não caíram tanto, agora respiram aliviados. Porém, né, o ouro é o principal indicador de risco. Quando o ouro sobe, a gente está falando de um metal que subiu 65% em 2025, é sinal de que todo mundo está cauteloso. Isso principalmente em relação às incertezas desse ambiente geopolítico e também a força do dólar e dos Estados Unidos nesse novo cenário global. Então, a gente teve ontem a renovação das máximas históricas, mesmo depois de ter subido tudo isso, a gente já tem o ouro subindo bastante aí nesse ano. Não é comum que o ouro suba muito e a bolsa americana também, porque o ouro costuma ser a contrapartida, mas isso aconteceu ano passado e segue acontecendo nesse começo do ano, apesar que o principal indicador aqui subiu bem pouquinho, né? Praticamente no 0 a 0 a bolsa americana até ontem. No nosso mercado local,
A gente ainda tem poucos indicadores, pouca coisa muda. Reforça-se a ideia de que a queda de juros deve vir só no final do primeiro trimestre, o que é importante, porque um juros mais alto costuma segurar a moeda, né, ou valorizar a moeda, porque o país se torna interessante para investir, para deixar o caixa das empresas aqui, por várias questões que a gente chama de diferencial entre as taxas de juros, brasileira e americana nesse caso, protegem aí as perspectivas, principalmente para o câmbio, que também impacta a inflação, também impacta a instabilidade econômica. Também temos a notícia importante, a gente vai se aproximar mais disso depois, do Banco Master, né, que muita gente está esperando aí o pagamento, onde o TCU, o Tribunal de Contas da União, decretou aí uma interferência, ou enfim, né, uma averiguação no Banco Central sobre essa decisão. É importante lembrar que, em tese, TCU e Banco Central, eles são autarquias pares, né? Uma não tem poder de auditoria, de vigilância sobre a outra, né? O Tribunal de Contas da União está principalmente focado aí a cuidar das contas de União e não decisões do Banco Central. Isso está gerando bastante ruído e bastante desconforto. A gente precisa ficar atento em relação aos riscos, inclusive sistêmicos, disso se espalhar para o restante do Brasil. A gente também tem bastante notícia aí da parte eleitoral. As últimas pesquisas do final do ano mostraram o pré-candidato Flávio Bolsonaro, né, com mais força nas pesquisas, principalmente em relação aos seus pares de direita, Tarcísio, Ratinho Júnior, etc. Então, a ideia inicial de que talvez ele não fosse ser candidato, que era um anúncio, né, ali estratégico, que depois ele ia se retirar, perdeu força, né? A ideia é que ele continue e a questão da Venezuela e tudo o que está acontecendo tem interferência, ou seja, a gente ainda deve ter um ano bastante intenso e movimentado no Brasil. Primeiro semestre é um pouco mais tranquilo, mas segundo semestre, com certeza, é sempre um período de muito ruído. É isso, um feliz 2026 para nós, que seja um ano muito bom, muito positivo, muito próspero. Esperamos que menos turbulento, mas em ano de eleição é difícil a gente acreditar isso. Mas quem sabe, né? A vida sempre surpreende e talvez esse ano seja aí mais tranquilo e menos volátil, com menos incerteza que os anos anteriores. Até breve. Obrigada para quem ficou até o final. Nos vemos por aqui nas mídias.